O primeiro é sobre minha convicção de que o Maracanã deve ser administrado pelos clubes de futebol e não simplesmente por empresas. Fala, rapaziada, saudações vascaínas. E esse que vos fala, ou aliás, esse que vos falou na imagem, é o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Governador esse que é um dos responsáveis pelo processo de licitação do estádio do Maracanã. E já adianto e te faço uma pergunta, antes de te explicar tudo o que está acontecendo nestes últimos dias, se tratando de polêmicas envolvendo Vasco, Flamengo, Maraca e governo do Rio de Janeiro. Diante dessas palavras, você, torcedor vascaíno, confia em um processo justo? Deixa a sua opinião aí nos comentários, que a gente vai mostrar até mesmo outros fatos que colocam ainda mais dúvidas na cabeça do torcedor vascaíno. Mas enfim, antes de começar o vídeo, meus amigos, quero ser bem breve aqui nessa introdução. Quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Este daqui é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Estamos muito perto de chegar à marca dos 84.200 inscritos. Acredito que, inclusive, no momento que você está assistindo, nós já chegamos nesta marca. E agora o nosso grande objetivo é chegar aos 84.300. Eu fiz esse pedido pela parte da manhã, até cheguei um pouco à frente, pedi a vocês e vi um inscrito pelo menos reclamando, falando, poxa, a gente se inscreve se quiser, não tem que ser algo forçado. Em nenhum momento eu forço você a se inscreverem no nosso canal, aliás, no nosso canal de fato, o canal do Gigante Vasco. Eu peço porque a sua inscrição é muito importante, gente. Além de nos ajudar com relação a número, e eu quero muito chegar aí aos 100 mil inscritos, ganhar a plaquinha do YouTube, é importante também para o próprio algoritmo da plataforma. Porque se você chega no vídeo e se inscreve, o YouTube acredita que o nosso canal é bom e a partir desse momento recomenda o nosso canal para mais pessoas. Então é muito importante mesmo a sua inscrição. Então é claro, se você está chegando aqui pela primeira vez, ou se você está aqui todos os nossos vídeos e ainda não é inscrito, eu te peço a sua inscrição para ajudar principalmente o nosso crescimento, ajudar o crescimento do canal Gigante aqui dentro do YouTube. Além disso, é claro, larga o dedo aí no like, no joinha, no gostei, como você preferir falar para ajudar na divulgação deste vídeo. Não esqueça de responder a pergunta que eu fiz lá na introdução sobre esse processo, se você acha que é algo justo. E é claro, também ative o seu sininho de notificação para que você não perca nada se tratando de Vasco. Queremos falar apenas sobre o Maracanã neste Fala Gigante. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. E como eu sempre faço durante esses vídeos, né, que realmente envolvem uma grande polêmica, eu gosto de explicar, gosto de contextualizar e passar lá do início até o que está acontecendo agora. Então eu preciso contextualizar a vocês o que aconteceu inicialmente para chegar a esse ponto atual, ao vídeo que a gente mostrou lá no início, que foi um vídeo do Cláudio Castro, reclamando aí da atitude por parte da diretoria do Vasco, falando sobre esse processo de licitação. Todo esse problema, entre aspas, começou há 4 meses atrás. Até para ser mais exato, no dia 1º de outubro. O que aconteceu nesse dia 1º de outubro? Josh Wander e alguns representantes da empresa norte-americana 777 Partners se reuniram, como está aparecendo aí nas imagens a vocês, com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, para tratar sobre o Vasco no Maracanã. O ano passado foi um ano muito conturbado com relação a isso. Por quê? Pois o Vasco tinha um grande desejo de utilizar o Maracanã e fez vários pedidos ao Flamengo para utilizar o estádio Mauro Filho e muitas vezes, ou aliás, na grande maioria das vezes, esse pedido foi negado. O Vasco atuou como mandante no Maracanã em apenas 2 oportunidades no ano passado, contra Cruzeiro e contra Sport. Vários outros pedidos o Flamengo não aceitou e fez com que o Vasco tivesse que mandar as suas partidas em São Januário. Não é ruim jogar em São Januário porque é a nossa casa, mas o Maracanã é um estádio de todos grandes do Rio de Janeiro e eu sempre vou falar sobre isso. E o Vasco, com uma torcida gigantesca, no momento de reconstrução, São Januário não está cabendo mais. E o Maracanã, sendo um estádio originalmente na planta para 78 mil pessoas, é um estádio que hoje consegue comportar a nossa imensa torcida vascaína. E devido a esse motivo, como a gente trouxe para vocês, no dia 1º de outubro, houve essa reunião entre os representantes da empresa norte-americana
e o governador Cláudio Castro, além também do Chiquinho da Mangueira, que é um personagem influente aí na política tanto do Vasco quanto também do estado do Rio de Janeiro, o Carlos Roberto Osório, o Duque Estrada, que era o VP do Vasco da Gama, o próprio Jorge Salgado, presidente do Vasco, para tratar, né, sobre esse processo de licitação do Maracanã que estaria ocorrendo. E por que eu falo que estaria ocorrendo? Porque a partir do momento que houve essa primeira reunião, que a gente acabou de trazer a vocês, o Vasco nos bastidores começou a se movimentar. Não apenas o Vasco, mas principalmente a 777 Partner. E se movimentou muito bem, inclusive, gente. Se movimentou tão bem que conseguiu estar junto de dois grandes parceiros para entrar com força nesse processo de licitação. Entrou junto com a W Torre e também com a Legends, para fazer aí parte do consórcio Maracanã para Todos. O que seria esse Maracanã para Todos? Seria o Vasco administrando o Maracanã nos próximos anos, junto a 777, junto a Legends e junto a W Torres. Para vocês terem noção, a Legends é uma empresa que trabalhou junto com o Barcelona e trabalha inclusive para impulsionar as receitas do Camp Nou, que é um dos maiores estádios do futebol mundial. Além disso, a W Torre é uma empresa com experiência comprovada na construção aí e gestão de várias arenas, como a gente trouxe e vem trazendo nos últimos vídeos. O Allianz Parque do Palmeiras é da W Torres, o estádio do Bayern de Munique é da W Torres. Sobre a Legends também, além do Camp Nou, tem Santiago Bernabéu, tem TD Garden, tem Etihad Stadium, que é o estádio do Manchester City. Ou seja, são dois parceiros que estão ao lado do Vasco nesse contrato aí que o Vasco colocou à mesa para o governo do Rio de Janeiro, que fazem, gente, com que seja uma proposta inaceitável. Qualquer governo que quer o bem do Maracanã vai aceitar a proposta do Vasco por ter esses dois parceiros gigantescos e por ter principalmente investimento externo, europeu, internacional para fazer o Maracanã andar. E não voltar, o objetivo do Vasco era não voltar o Maracanã apenas para partidas de futebol, mas fazer um complexo ali até mesmo para a comunidade de Vila Isabel, comunidade do próprio Maracanã, o entorno ali do estádio, né, fazer realmente algo que fizesse com que os moradores em volta do Maracanã consumissem mais o estádio, não apenas nos dias de jogos, mas também em dias comuns da semana. Ou seja, algo que realmente seria difícil aceitar. E estranhamente, a gente não vai falar que é por esse motivo, no dia 18 de novembro, o governo adiou a licitação do Maracanã. O que é a licitação do Maracanã? Seria um dia em que o governo do estado do Rio de Janeiro iria se reunir para ler os contratos do Vasco da Gama, com esse consórcio para todos, e o contrato do Flamengo e do Fluminense, dois clubes que estão juntos também, lutando para ser o administrador do Maracanã pelos próximos anos. O Vasco, com esse adiamento, entrou também junto ao governo pedindo para que durante o período em que não fosse aí colocado na mesa quem seria o novo dono, pudesse gerir já o Maracanã. O governo negou, entregou, no caso, o consórcio na mão de Flamengo e Fluminense, como estava antigamente por mais 6 meses. E aí ficou nessa situação. No final de abril agora se encerra novamente essa administração do Flamengo e Fluminense. Até para ser mais exato, no dia 20 de abril estará sendo encerrado esse contrato com os dois clubes. Vasco ficou sem resposta. O Vasco está numa situação complicada e o Vasco se movimenta nos bastidores para saber o que irá acontecer. E qual foi a bomba que de fato explodiu para que nestas últimas horas uma grande situação fosse criada? O jornalista Lauro Jardim, do Jornal Globo, trouxe informações do que aconteceu naquela reunião que a gente trouxe a vocês entre o governador do Rio de Janeiro e os representantes da 777 Partners. Josh Wander e os representantes da empresa norte-americana viraram para o governador do Rio de Janeiro e pediram garantias para que um processo fosse limpo, que houvesse lisura no processo, houvesse esclarecimento, garantias que esse processo seria justo. E no momento dessa fala, o próprio governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que eu faço questão de falar aqui, flamenguista, e eu não falo aqui com relação a isso, até para não criar um caos, né? Que acredito que ele está sendo justo da maneira dele, a gente espera isso, ainda crê que pessoas justas estejam, né, governando o nosso estado, é um flamenguista. A gente torce para que não haja nenhum tipo de tráfico de influência de fato nisso, né? Ele queira que o Maracanã fique nas mãos do clube dele. Mas o governador, nesse momento do pedido de realmente garantias do processo,
vira para os representantes da 777 Partners e diz, abre aspas, isso aqui é Brasil, ninguém pode te dar qualquer garantia. E aí ficou o grande questionamento, porque fotos começaram a ser expostas, mostrando aí o Cláudio Castro, inclusive na final da Libertadores do ano passado, e de fato justificando a fala do próprio governador do estado do Rio de Janeiro e tudo o que vinha acontecendo que a gente trouxe desde o momento que foi adiada a reunião até a resposta do governador. E para se justificar, em nota, ele falou, e foram algumas falas que realmente mostram qual é a verdadeira ambição com relação àquilo que o governador quer para o Maracanã. Ele diz, o tal fundo 777 demonstra muito conhecimento de Vasco, para não falar o contrário, nação vascaína, a gente que torce pro Vasco sabe muito bem que vascaíno não é nação, é família, mas vários outros adjetivos, mais nação, é lá no rival. Diz que quer o Maracanã nas mãos de clubes e não de empresas, dando uma indireta ao Vasco. Ainda mais, dizendo que os dirigentes que estão no Vasco não estão à altura do clube. Sem muita enrolação, dê uma olhada aí nesse vídeo e depois volta aqui pra gente comentar sobre tudo o que foi falado por parte do governador do Rio de Janeiro. Na última sexta-feira, fui surpreendido por uma nota sobre a concessão do Maracanã, plantada de forma mentirosa na coluna do renomado jornalista Lauro Jardim. Aguardei até ontem para que os presentes a tal reunião pudessem desmentir tal nota, o que não fizeram, demonstrando dessa forma não estarem à altura de uma instituição centenária como o Vasco da Gama. Dirigir um clube de dimensões do Vasco requer seriedade e, sobretudo, honestidade. Mas antes de mais nada, quero fazer 2 registros aqui. O primeiro é sobre minha convicção de que o Maracanã deve ser administrado pelos clubes de futebol e não simplesmente por empresas. A vocação do maior do mundo é para o futebol e quem faz o espetáculo são os clubes. Portanto, é dessa premissa que nasce a minha certeza que o melhor para o Maracanã é ter clubes de futebol à frente da sua gestão. Então, gente, foi isso que aconteceu. E, na boa, com todo respeito ao governador, mas é muito absurdo, eu, Lucas, acho, o governador querer que a diretoria do Vasco se posicione de uma maneira contrária à nota. Ele queria que houvesse um questionamento por parte das pessoas que hoje geram o Vasco com relação a uma nota que um colunista escreveu no jornal O Globo. É algo que realmente sai um pouco até da coerência, na boa, gente. São coisas que não existem. E ele ainda reclamou, né, no caso também, que houve um questionamento da forma justa ou injusta do processo. Em nenhum momento foi falado de justiça, mas apenas de uma lisura, apenas de garantias com relação àquilo que iria acontecer nesse processo de licitação. E para piorar ainda mais, como vocês viram aí na capa do vídeo, o Romário também se posicionou. O Romário, porque esse vídeo foi postado nas redes sociais do Cláudio Castro, colocou palminhas, como se estivesse parabenizando as palavras e atitude do governador do estado do Rio de Janeiro quanto a toda essa polêmica. E, é claro, a torcida do Vasco não gostou do posicionamento do Romário, aplaudindo uma postura tão incoerente como é essa que está sendo do governador do nosso estado. E aí a própria filha do Romário se posicionou. Ela reclamou também nas redes sociais, dizendo que ela não é o Romário, que o nome dela é Daniela, ela é responsável pelo que fala nas redes sociais dela e não nas redes sociais do seu pai. E até um torcedor perguntou se concordaria com as atitudes do Romário e a própria filha dele disse que não concorda com as atitudes do pai. Lembrando, a Daniela Favato é torcedora do Vasco da Gama. E ela disse que não concorda com aquilo que o Romário fez, com a atitude de parabenizar o governador Cláudio Castro com as suas palavras. Então essa é a polêmica que está aí hoje no redor. O Vasco sendo muito prejudicado, tão prejudicado que pediu para jogar com o Maracanã num clássico que irá acontecer em fevereiro e até o momento não houve nenhum tipo de resposta do governo do estado do Rio de Janeiro liberando esse clássico tão histórico da cidade da cidade carioca, né, de fato, no estádio que é do Vasco, é do Botafogo, é do Fluminense, é do Flamengo, mas até o momento não houve e a gente vê que realmente há tudo hoje no Rio de Janeiro sendo construído a favor do Flamengo. E aí muitas pessoas podem falar, o Flamengo tá num momento tão bom financeiramente, e a gente começa a entender o porquê, né? O estado do Rio de Janeiro a favor do Flamengo, é um banco BSB que deu 50% das ações ao Flamengo, e a gente começa a ver o porquê o Flamengo realmente está nesse nível tão bom. São coisas difíceis de engolir, chatas, e eu finalizo esse vídeo, gente, porque foi algo realmente mais de informação. Eu não quero ficar reclamando de ninguém, não quero ficar falando de ninguém, eu deixo isso pra vocês aí no comentário.
com a seguinte pergunta: até quando isso? Até quando isso vai sustentar? Até quando essa palhaçada envolvendo o estado do Rio de Janeiro, Maracanã, Flamengo contra Vasco da Gama irá acontecer? A gente está cansado disso, a gente quer um processo limpo, a gente quer lisura e principalmente a gente quer que o Maracanã seja nosso, como sempre foi e como deve ser. A gente fica por aqui. Este foi o Fala Gigante, o segundo vídeo desta segunda-feira. E é claro, às 8 horas, estamos aqui com Boa Noite Gigante também, ponto. Aí sim, para falar de futebol. Deixa aí a sua opinião. Você acha que o processo será justo, torcedor? Coloque aí nos comentários. Fiquem com Deus, se inscreva, vamos que vamos. E saudações vascaínas.